tanto na Teogonia quanto no hino homérico Apolo e também na Odisseia, essas criaturas têm papéis relevantes para a narrativa. Então, dependendo do poema, essas criaturas monstruosas estão mais próximas das criaturas divinas ou dos heróis? Na Teogonia, especificamente, essas criaturas têm papéis diversificados. Na história da ascensão de Zeus ao poder sobre o cosmo, ele tem dois grupos de aliados que são aliados fundamentais para a vitória dele como governante do cosmo, que são os chamados Ciclopes, que são 3 irmãos, filhos da deusa Terra ou Gaia, e outros 3 irmãos que são os Sem-Braços ou Centímanos. Cada um desses centímanos, como o próprio nome diz, tem 100 braços e 50 cabeças. Então, assim, são criaturas que para a gente seriam consideradas monstruosas, inclusive os ciclopes por terem um olho no meio da testa e não 2 olhos. E essas criaturas, elas são aliadas de Zeus no poema e ajudam a garantir a vitória dele. Os ciclopes, porque são forjadores da arma mais poderosa do cosmo, que é o raio de Zeus. Então, são eles que forjam o raio de Zeus. E os centímanos, porque eles funcionam como uma artilharia pesada na guerra de Zeus e dos deuses olímpicos contra os titãs, que são os próprios irmãos dos ciclopes e dos centímanos. E há também uma outra figura muito importante no poema, porque vai ser o inimigo final de Zeus, vai ser a criatura que ele fulmina com um raio, o último inimigo, que é o Tifeu ou Tifon, são dois nomes que o poema designa para essa criatura, e ele é uma criatura composta de 100 cabeças de serpente, uma criatura bastante poderosa. Essas serpentes, elas têm fogo nos olhos, então também é uma criatura que a gente consideraria monstruosa. No hino homérico Apolo, o que existe é uma serpente que é morta por ele, porque ele está procurando um lugar para estabelecer o seu templo. Ele encontra um lugar muito propício, perto de uma fonte, mas essa fonte ela é protegida por uma serpente. Então ele tem que matar essa serpente para conseguir estabelecer o seu santuário. Essa serpente posteriormente vai ser denominada Piton. E vai ser usado como um nome científico atualmente para serpentes, algumas espécies de serpentes. Ele matando essa serpente, ele vai para o mar se transformar em golfinho para interpelar um barco de cretenses que ele avista para que esses cretenses eles cuidem do seu santuário e estabeleçam um culto a Apolo. O momento em que ele pula para dentro do barco, porque o golfinho pula para dentro do barco, os cretenses ficam aterrorizados e o momento de descrição no poema é muito interessante, porque o golfinho parece mesmo mais aterrorizador do que a própria serpente. E o que acontece nessa poesia é que tanto o termo que a gente traduz como monstro, ele é usado para a serpente, mas também para esse golfinho no qual o Apolo se transforma para interpelar esses cretenses. Então, isso é muito comum na tradução desses poemas, encontrar o mesmo termo em grego, mas traduzido de maneiras diferentes. Mas o fato é que na poesia, na Odisseia, o Odisseu, ele encontra essas criaturas que a gente designa monstruosas. A mais emblemática dela é um ciclope, é uma criatura que tem um olho no meio da testa. No restante da caracterização dele, ele é humano, a não ser pela dimensão física, que é bem maior do que os mortais comuns. Ele é filho de uma divindade, ele é filho de Poseidon. E essa é a criatura mais emblemática, eu acho que as pessoas mais lembram da Odisseia, que é o ciclope Polifemo,
que tem um episódio no qual o Odisseu entra na caverna do Ciclope, cega o Ciclope como recurso para conseguir sair, escapar da caverna. Tem outras criaturas que ele encontra também, como as sirenas. A sirena é um termo complicado, a gente tenta usar sirena, mas muitas traduções usam sereia, o que causa uma certa confusão, porque a gente tem um outro tipo de sereia em mente quando a gente fala sereia, né? Uma criatura metade mulher, metade peixe. E as sirenas da mitologia, pelo menos no caso da Odisseia, elas não têm essa caracterização. O que é dito no texto da Odisseia é que elas ficam numa ilha, e elas têm uma voz encantadora e elas narram coisas que encantam. Então, o desafio do Odisseu contra as sirenas é resistir à sedução da voz e do conteúdo do que as sirenas cantam, e tentar não ser abduzido praticamente pelas sirenas. Além das sirenas, tem também a Scylla e a Caríbides, que são duas criaturas que formam quase um estreito e deixam a passagem dos barcos muito difícil de ser realizada. A Scylla é caracterizada como uma criatura meio híbrida, e a Caríbides, ela é praticamente um redemoinho, ela draga os navios, então as duas ficam cada uma de um lado, o que pode dificultar bastante a passagem do barco, e é isso que o Odisseu tem que enfrentar durante a sua viagem de retorno a casa.